Tiagão, hoje, projeto Quinta da Perícia de número 15, se não estiver enganado? 15, exatamente. 15, a né? Então já são 15ª live da 10, Quinta da Perícia. Exato, já são 15 aulas aí, né? 15 aulas, hora-aula, né, Tiagão? Algumas até Aula. mais de uma hora. Sim, sim. A live de hoje é tipos de exposição ao risco e suas fundamentações. Gera bastante dúvida, né, Júlio? Tipo de exposição é habitual e permanente, é intermitente, é eventual, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá? E coloca subjetividade nesse assunto, hein, gente? Então, aqui, é bem provável que alguns que estão aqui, alguns colegas, alguns de vocês, vão discordar da gente, e tá tudo certo, né? Porque não fomos nós que criamos os anexos qualitativos, né, Tiagão? Exatamente. Então, apesar de haver, né, inúmeras concordâncias, né, de inúmeros profissionais aí na área, mas também tem gente que às vezes discorda de alguns pontos, algumas colocações, e tá tudo certo, né? Dentro daquilo que tá na técnica, tá tudo certo, né? A Gabi colocou aí, ó, foi o mini curso Canva que ela foi contemplada no nosso sorteio. Legal, parabéns. Faça bom proveito aí, Gabi. Júlio, separei aqui para a gente discutir um pouquinho hoje. Primeiro, alguns tópicos, né? Primeiro tópico, legislações acerca do tema, né? Então, depois nós vamos falar um pouquinho também sobre o que está lá no dicionário, sobre esses conceitos. E, para o final, eu deixei os nossos entendimentos, tanto o seu quanto o meu, sobre o que é cada um desses itens, tá? Importante a gente, no começo, já abordar que toda a análise de risco ela precisa ter o seu tipo de exposição, você precisa tipar essa exposição. Toda exposição ao risco tem que ter uma forma, se ela é eventual, se ela é intermitente, se ela é permanente, tá? Então, o profissional de segurança do trabalho tem que aprender isso lá no curso de técnico de segurança, né? Lá no curso de engenharia, enfim, na base, porque como é que eu vou dimensionar um risco? Vamos esquecer um pouquinho a questão da insalubridade, né, da perícia. Como é que eu vou definir se aquele risco é leve, moderado, alto, severo, se não causa severidade, se eu ignorar essa exposição? Não pode ser ignorada, né? Então, para que a gente consiga definir uma gestão correta de um risco, seja qual finalidade for, você precisa saber como é essa interação do homem com o perigo, né? Então, que acaba sendo o risco. Via de regra, né, Júlio, a gente separa sempre em 3 opções, né? Eventual, intermitente e permanente. Permanente. Tá? Permanente. Então, hoje nós vamos abordar basicamente essas 3 formas de interação. E num processo pericial é preciso, né, que você, perito, você, assistente técnico, você conclua com relação ao tipo de exposição, né? Isso também, essa nomenclatura também aparece lá nos nossos documentos de prevenção, né? Enfim, PPRA, né? Também tem isso, nos documentos previdenciários, como LTCAT, também vem, né, Thiago? Às vezes com algumas palavras diferentes para atender determinadas legislações, né? Mas, falando do mundo pericial, basicamente são os 3 aí, né? Eventual, intermitente, permanente, e é preciso, ou habitual, né? É preciso que você conclua isso nos seus relatórios, nos seus pareceres, né? Exato. E você citou aí a questão do INSS, então nós vamos começar falando da legislação, né? E a legislação hoje, atualmente, a norma que tem alguma coisa falando sobre isso é o decreto 3.048, de 99, do INSS. Tá? Lá no seu artigo 65, ele fala: considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Tá? Então, para fins previdenciários, trabalho permanente é aquele que é executado do dia todo, ou seja, decorrente da atividade dele, né, ou da atividade fim que a empresa executa, né, ou da prestação de serviço que aquele trabalhador faz, e que não é nem ocasional nem intermitente. Então, é a legislação que define, né, hoje, o parâmetro que nós temos assim mais claro na legislação sobre a habitualidade, né, as formas de exposição a um risco. Tá? Claro que a gente vai utilizar esse conceito a fundo aonde? Quando você estiver fazendo o seu LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, né? Quando você estiver elaborando um laudo de aposentadoria especial, por exemplo, né? Quando você estiver analisando uma atividade para fins de aposentadoria, que é lá que está o decreto 3.048, é lá que aplica-se essa legislação, né? Nós tínhamos uma portaria, né, Júlio?
Exatamente, isso, importante mencionar isso, né? Nós tínhamos uma portaria que dava, de certa forma, dava uma quebrada, né, nessa subjetividade, né, Tiagão? Que era a portaria 3311 de 1989, ano que eu nasci, viu, Tiago? Ah, foi mesmo, ano que verdade. Eu nasci, tá? Eu lembro, né? Você lembra, né? Nessa época você tinha uns 15 anos, uns 20 anos por aí, anos, né, Tiagão? Né? Tá bom. Eu sou de 88, cara. Truco, 6 mil. Bom, e o que essa portaria 3311 falava, tá? Ela é um pouco extensa, então é óbvio que eu não decorei, né? Mas eu sei que existe ela e eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Olha só que interessante, ó. Do tempo de exposição ao risco. A análise do tempo de exposição traduz a quantidade de exposições em tempo, horas, minutos, segundos, a determinado risco operacional sem proteção, multiplicado pelo número de vezes que essa exposição ocorre ao longo da jornada de trabalho. Ó, então, existe uma certa regra matemática, né? Então, isso facilita. Exato. Assim, se o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a vapores de amônia, e esta exposição se repete por 5 ou 6 vezes durante a jornada de trabalho, então seu tempo de exposição é de 25 a 30 minutos por dia, o que traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, ele se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 15 a 20 vezes, passa a exposição total a contar com 300 a 400 minutos por dia de trabalho, o que caracteriza uma situação de intermitência. Isso. Se ainda a exposição se processa durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem interrupção, diz que a exposição é de natureza contínua, né, ou permanente, ou habitual. Então, através dessa regrinha, né, simples aí, matemática, né, chegava-se num denominador comum, olha, eventual é isso, intermitente é isso, e permanente é dessa forma, né, a conta é essa, ou seja, de tantos minutos de 30 até 400 minutos ali, poderia talvez casar dentro da eventualidade, intermitência, acima disso, exposição contínua, habitual, né? Mesmo tendo essa lei, também abria muita discussão, né, Tiago? Porque ela não falava exatamente esse tempo, olha, de 30 minutos a 50 minutos é eventual. De 51 minutos a 400 minutos, você considera intermitente, né? Ela não deixou isso claro, né? Os profissionais da área acabavam utilizando essa referência para poder caracterizar essa questão da eventualidade, intermitência e permanência, né? Exato. E isso é uma dificuldade, né? Um desafio para nós profissionais de saúde e segurança até hoje, porque apesar de você ter sido revogada, alguns juízes até determinam a utilização, vou mostrar para vocês daqui a pouco essa questão, mas a gente falando dessa caracterização, é difícil você colocar algo que é qualitativo em uma fórmula matemática. Então, eu acredito até que um dos motivos, né, que tenha sido revogado seja esse, porque justamente o que você falou, essa lacuna entre os tempos é complicada. Tá? E existe um fator também, que é muito interessante, que não necessariamente esse trabalho, essa intermitência da atividade vai gerar a mesma caracterização para o risco. Aqui que eu quero dizer com isso? A sua exposição a um risco pode ser diferente de outro. Tá? Então, por exemplo, você trabalha numa indústria onde o nível de ruído é altíssimo, você trabalha lá dentro o dia todo, você tem uma exposição habitual e permanente ao ruído, certo? No entanto, se, por exemplo, durante essa rotina sua de trabalho, você tem apenas 2 ou 3 vezes esse contato com a amônia mesmo que você acabou de citar aí, que está na portaria 3311, essa exposição passa a ser intermitente ou até mesmo eventual. Então, você tem 2 riscos e 2 tipos de exposição diferentes. Tá? E o profissional de saúde e segurança, ele tem que conhecer e fazer a gestão disso. Né? Então, é importante a gente ter esse entendimento. E aí você fala, beleza, mas a portaria 3311 foi revogada. Sim, tanto que eu, Thiago, não a utilizo. Tá? Nem eu. Não exceto... Agora bota um exceto. Situação. Bota agora o exceto, né, Tiagão, com uma vírgula gigantesca, né? Porque é o seguinte, pessoal, existem alguns juízes, né, que colocam na ata de audiência, né, na ata de nomeação do perito, para se basear na lei 3311 de 89, justamente por não haver uma legislação que trata sobre o assunto, tá? Isso. E aí nós trouxemos aqui para a live o trecho, tá,
que fala sobre isso, né? Recentemente fui nomeado numa perícia de periculosidade, né? Aqui no caso era periculosidade, não insalubridade, tá bom? Cuidado aí para não confundir. De novo, isso não é regra. Alguns juízes utilizam, não quer dizer que sejam todos, né? E ele falou o seguinte lá na ata de audiência, Tiagão. Em relação à periculosidade, determino que se utilize os termos da portaria 3311 de 89 como parâmetro para valoração do tempo de exposição. O fato de esta ter sido revogada não lhe retira, ao meu sentir, né, no sentimento dele, né, na visão dele, a parametrização de tempo que ali consta, inclusive pela ausência de tal parametrização em outro diploma legal, ao que se tem notícia. Ou seja, olha, não tem outra lei, usa essa, para fins de caracterização de periculosidade. Exatamente. De novo, gente, cuidado, atenção, de novo, alguns juízes pedem para utilizar essa lei para parametrizar a sua conclusão, perfeito? Cuidado para não haver dúvidas quanto a isso. Exatamente, então é uma determinação do juiz. Como é que você vai falar, não, doutor, essa norma foi revogada e nós não vamos utilizar, né? Então fica complicado. Então, em situações assim, você acaba por aplicando, né, os conceitos, né, o parâmetro básico da portaria 3311. Tá? E aí, Tiagão, só aproveitando que está dentro do contexto, o Felipe perguntou, né? Sendo revogada essa portaria, passou a existir alguma outra? Infelizmente não, né? Poderia haver uma outra, né? Que aí quebrava um pouco dessa subjetividade, né? Mas, sim, infelizmente, não temos. Não teve, exatamente, não teve nenhum caso, uma legislação nova trazendo isso. Mas aí a gente tem também os conceitos que estão no nosso dicionário, né? Claro. O que tem, por exemplo, lá no dicionário, se você buscar aí, a gente fez uma listagem dos principais dicionários do país, né? Conceito ali de habitual, né? Costuma ocorrer com frequência, costumeiro, rotineiro, acontece com frequência, contínuo, ininterrupto, constante. Tá? Então, esse é o conceito lá de habitual, né, de permanente no dicionário. Tá? Então, tecnicamente, a gente considera quando a situação é prevista na rotina de trabalho e que ocorre durante toda ou quase toda a jornada de trabalho. Eu digo que o permanente é o mais fácil da gente identificar, né, Júlio? Porque tá ali o tempo todo, né? Citei agora, por exemplo, o ruído, né? Um ruído num ambiente industrial, onde não tem os controles necessários, né, de engenharia, você tem um nível de ruído acima do limite de tolerância. Então, ele está exposto ali de forma permanente, tá? Então, esse é o conceito ali do habitual. Agora começa os subjetivos, né, Tiago? É os panos para manga. Detalhe, pessoal, ó, já tem gente perguntando aqui sobre as perguntas, né? Que hora que a gente vai responder as perguntas? Nós vamos abordar esse conteúdo aqui, coisa rápida, esse conteúdo é bem breve, tá? E na sequência a gente vai responder todas as perguntas que vocês encaminharem aqui no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, tá? Referente ao assunto ou referente ao curso que nós estamos lançando aí nessa condição diferenciada, né? Que inclusive encerra hoje o prazo, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos continuar no conteúdo aqui, vamos lá. Bom, o que fala, né? Aí o Tiago acabou de comentar, né, gente? Os principais dicionários. Gente, mas como assim? Vocês não têm que olhar nem as normas regulamentadoras? Gente, tem hora que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Quando você quer saber o entendimento de alguma palavra, né? Hoje em dia até que não, né, Tiago? Hoje em dia você, né? Enfim, mas sim, antigamente, principalmente antigamente, você tinha sempre um dicionário do lado ali, né? Mas é isso, quando você quer saber o entendimento de uma palavra, você recorre ao dicionário, né? Então, nós fizemos essa pesquisa justamente para trazer essas informações aqui para vocês. Intermitente, né? Não eventual, é óbvio, e não habitual. Adivinhou a resposta. Essa definição aqui é foda, viu? Intermitente é o seguinte, Thiago, é aquilo que não é eventual e é aquilo que não é permanente. Pronto. Então descobriu o que é intermitente. Simples assim, viu, gente? Decorou? Pronto, vocês aprenderam. Não, pera aí, ó. Que para e recomeça por intervalos, que tem interrupções, sem continuidade, né? Se houvesse uma continuidade em tempo integral, seria o habitual, seria a exposição permanente, né? Atividades realizadas de forma intermitente ao longo da jornada de trabalho, né? Ou ao longo da semana, ou ao longo do mês, tá? Tecnicamente se considera quando a situação é prevista na rotina de trabalho, mas que não ocorre durante toda a jornada de trabalho. Então, o Tiago também tem esse entendimento, que nesse caso é o meu ponto de vista também, e não quer dizer que a gente concorde com tudo, pelo contrário, a gente até falou que vai fazer uma live que disputa, né, Tiago? Júlio versus Tiago, Tiago versus Júlio, né?
porque tem alguns pontos, o Thiago tem alguns pontos de vista em outros assuntos, eu também tenho alguns pontos de vista diferentes, tá? Então, e nem por isso a gente briga, a gente fica mal de um outro, pelo contrário, acho que a gente cresce nas dúvidas técnicas e, né? E é isso aí. Mas, nesse caso, a gente nós temos esse mesmo conceito, né? Se faz parte da rotina de trabalho daquele trabalhador, mesmo que não seja ali, né, 3 horas por dia, né, às vezes é 1 hora por dia apenas, mas, ou 1 hora a cada 3 dias, ou 1 hora a cada, sei lá, se existe, né, uma repetição da atividade, se isso faz parte da rotina dele, está na descrição das atividades desse trabalhador, a gente considera isso como intermitente. Permanente, exatamente. É claro que não é, mas também concorda? Não dá para falar que é eventual, que o Thiago vai explicar agora o que é o eventual. Exatamente. Né? O que é eventual lá do dicionário? Caso fortuito, acontecimento incerto, possibilidade acidentalmente, eventualidade. Então, tecnicamente, se considera quando uma situação não é prevista na rotina de trabalho do trabalhador. Tá? Inclusive, esse é o meu entendimento quando nós estamos falando ali de uma atividade eventual. Tá? Vou citar um exemplo. Você é motorista de caminhão. Então, você está exposto a uma atividade habitual e permanente, tá, ao risco de condução de veículo, por exemplo, um risco de acidente, tá? Risco N de acidente lá, batida, colisão, certo? Ou ruído do equipamento, se o seu caminhão é antigo, certo? Então, essa atividade de condução de veículo, por exemplo, é uma atividade permanente. No entanto, se o pneu do caminhão furar, quem é que vai trocar? É o motorista. Mas é uma condição de quê? De eventualidade. Foi um evento que aconteceu. Algo inesperado. Não previsto. Tá? Ele até pode ter sido treinado e esteja preparado para trocar aquele pneu. No entanto, é algo não previsto. Se isso tivesse acontecido dentro do ambiente lá do pátio da empresa, por exemplo, provavelmente deveria ter um borracheiro lá que faria essa atividade. Né? Então, é uma atividade não prevista, certo? Aquilo que não é previsto considera-se como eventual, ok? Esse é o entendimento ali, né, no caso. Aí, Júlio, eu vou passar aqui rapidinho, aí depois a gente já entra para as perguntas. Perfeito. O que é o meu conceito de habitual e permanente? Depois você passa o seu. Habitual e permanente, aquilo que faz parte da rotina do trabalhador, aquilo que ele executa continuamente, tá? Então, a exposição contínua a determinado risco, ok? Muito próximo também do intermitente. Também continua sendo a rotina do trabalhador, faz parte lá da descrição das atividades dele, certo? Ele está exposto a determinado risco, é um risco conhecido da rotina do trabalhador, porém ela não acontece o tempo todo. Tá? Vamos dar um exemplo, o jardineiro. O jardineiro, ele tem hora que ele está trabalhando com a roçadeira costal, exposto, por exemplo, a ruído e vibração, e tem hora que ele está usando a tesoura, né, para fazer pequenos cortes, né? Ou então ele está varrendo, né, tá ali recolhendo a grama que ele já cortou, enfim, atividades que fazem parte da rotina dele, mas que têm exposições ao risco de forma intermitente. Não posso dizer que a exposição à vibração de mãos e braços para esse colaborador é habitual e permanente, a não ser que ele fica todo o dia, todos os dias, né, o dia todo, fazendo atividade com roçadeira costal, por exemplo. E também não posso dizer que é eventual, porque faz parte da rotina dele. Está integrada nas atividades do trabalhador, né, do jardineiro, fazer a roçada ali com a roçadeira costal. Tá? Já o eventual seria uma atividade não prevista. Tá? Então, por exemplo, esse mesmo jardineiro trabalha em uma empresa e, de repente, em um determinado dia, uma pessoa da limpeza, por exemplo, faltou e ele teve que foi designado para fazer uma limpeza num pátio, por exemplo. Exatamente. Você está acostumado a varrer a grama e hoje você vai fazer diferente, você vai trocar ali o seu arado ali de grama por uma vassoura, preciso que você varra o pátio da empresa hoje porque o fulano de tal não veio. Então é uma situação eventual, né? Então vai estar exposto a todos os riscos daquela atividade de forma eventual. Né? Logo mais ele vai retornar para o posto de trabalho dele. Tá? Então esse é o conceito que eu utilizo, Júlio, para as minhas perícias, né, para os meus trabalhos como consultor também, como habitual, permanente, intermitente e eventual. Tá? Perfeito, Thiago. E o meu conceito é exatamente esse também, tá? Nesse ponto a gente concorda, viu, Thiago? Mas é isso, o meu entendimento também é o mesmo do seu, a gente na verdade, a gente conversa muito, né, gente? E o Thiago aí, além da live da Quinta da Perícia aqui, né, toda semana nós estamos aqui, mas a gente conversa muito ao longo da semana, né?
até Sim. por conta dessa parceria no curso aí. Então, a gente está sempre trocando ideias técnicas, né? Tirando dúvidas aí. Olha, Tiago, qual que é o seu ponto de vista nesse sentido? Aí fala, mas eu não concordo por causa disso. Você tem razão, mas isso está errado. Enfim, essas discussões são sempre muito produtivas, né, Tiago? Exatamente. E aí, Júlio, falando um pouquinho da nossa rotina aí de vivência com perícias, é muito importante a gente deixar claro para o assistente técnico que está nos assistindo aqui também, que ele precisa analisar com cuidado e não deixar que o perito enquadre uma atividade que seja eventual como intermitente, tá? Ou até mesmo como permanente. Não, isso na perícia precisa ficar muito bem definido, tá? Por conta da exposição ao risco e dos possíveis enquadramentos. Só lembrando que tem duas situações, né, Tiagão? Tem um assistente da reclamada e tem um assistente do reclamante, né? Sim, então, sim. Bem lembrado, bem lembrado. No caso, o assistente da reclamada, né? Até mesmo o reclamante, se ele vê que o perito está enquadrando uma atividade que é permanente, que é intermitente, como eventual, tá? Ele precisa puxar o perito para o lado dele também, tá? Por que é importante, né, Júlio, a gente destacar bem o eventual do habitual e do permanente? Tá? Porque já existe súmulas, né, já tem orientação jurisprudencial equiparando a atividade intermitente com a permanente. Então, para fins de insalubridade, toda atividade permanente e intermitente são iguais. Não posso dizer apenas que o colaborador não faz jus à insalubridade apenas pelo tipo de exposição intermitente, exceto, claro, a eventual. Isso, tá? Pelo o que está na súmula. De cabeça, agora eu não sei a súmula, Tiago. Lembra de qual? Eu não vou lembrar agora de cabeça. Enfim, enfim. Quem quiser saber, pode mandar um direct para nós que a gente encaminha para vocês. Porque guardar a lei, gente, eu vou te falar, viu? Eu custo decorar, eu custo saber as normas regulamentadas. Na verdade, eu não sei. Se for falar que todas dá 1 até 37, eu não sei. Como assim? O Júlio não sabe, Tiago? Poxa, 17 anos atuando na área e não sabe o título de todas as normas regulamentadoras. Aí eu te respondo o seguinte: o que isso... né? O que isso vai trazer de benefício para mim? Não, mas você tem que saber o título da norma, não. Você tem que saber onde pesquisar. Presta atenção nisso, tá? Tem que decorar as siglas da SST. Cara, que vai decorar o caramba? Você tem que saber onde encontra. Você tem que saber, isso aí eu sei que lá na lei tal fala isso, ou onde pesquisar, ou como pesquisar. Você tem que saber o caminho das pedras. Súmula 47, né? Júlio. Pronto, 47. Cabeça tá boa, né, Tiago? Cabeça, né? Cabeça tá boa, né? Na verdade, eu abri aqui a nossa aula de súmulas. O cara não sabe. O cara não sabe aproveitar a onda, né? Pô, tá certo, tá certo. Eu vou contar pro pessoal, porque numa das aulas que a gente faz no curso é sobre súmulas e orientações jurisprudenciais. Então eu puxei o slide aqui, quando você ia falando, e já vi aqui, a súmula 47 do TST. Exato. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Tá? Então, Tiagão, vamos lá. Desculpa. Pode falar. Não, só encerrando, se você tem uma atividade intermitente para fins de insalubridade, ela se equipara a permanente. Tá. Tem uma pergunta aqui da Bruna Alcântara, uma pergunta que inclusive já apareceu em outras lives, bem interessante, tá? Na questão de aposentadoria, falasse indissociável à função, não ocasional nem intermitente. Qual é o entendimento sobre esse assunto? Perfeito, Bruno, é isso mesmo. Quando nós estamos falando de insalubridade, o intermitente equipara-se ao permanente. Quando nós estamos falando de aposentadoria, negativo. Só aquilo que é permanente, tá? Porque justamente o decreto 348 diz que é a questão da indissociação à função, tá? E quando você vai fazer o seu laudo, tem que estar presente. Quando você vai fazer no seu LTCAT, é importantíssimo que você coloque essa atividade executada de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Então, é exclusivo. Tá? Então, é exclusivo de exclusão. Isso. Até porque, se não colocar isso, Bruna, corre-se um grande risco, tá? Disso bater lá no INSS e acabar voltando. O próprio INSS pede para você refazer, corrigir, inclusive PPP, tá? Então, tem que ter cuidado com esses pequenos conceitos, não é nada difícil, mas tem muita gente que às vezes acaba errando, né? Isso até, Júlio, é um dos geradores de perícias para aposentadoria especial. Então, já tive casos de perícias em que eu fui fazer a diligência porque o juiz determinou que eu avaliasse se aquela disposição ao risco era habitual e permanente, ou não ocasional ou intermitente, porque não estava claro nos documentos apresentados pela empresa. Tá?
E aí, já deixo adiante. Designou, então, uma perícia, só te cortando, então designou uma perícia justamente para verificar isso, né? Verificar o tipo de exposição ao risco. O tipo de exposição, tá? Isso. Isso, não, a empresa não estava nem sabendo. É importante deixar claro que quando tem uma ação para aposentadoria especial, quem entra com a ação é o segurado, ou seja, o trabalhador, contra o INSS, porque ele já entrou com o pedido e o INSS indeferiu. Então, entra na Justiça Federal com uma ação e a empresa só vai descobrir isso quando o juiz intima a empresa para disponibilizar as documentações para que o perito faça a perícia. Tá? Então, é importante já fazer pensar, quando vocês estiverem fazendo os laudos de vocês na empresa, já pense que dentro de 25 anos pode ter uma ação aí, tá? Para poder fazer uma análise desses documentos. Ok? Não é nada difícil, mas tem que estar atento, viu, gente? E aí, de repente, contar com a consultoria, né, especializada aí, caso você ainda não tenha, né, domínio, não tenha confiança para fazer esse tipo de trabalho, contar com uma ajuda aí de profissionais capacitados para te ajudar nisso, para você não ter problemas lá na frente, né? Evitar o tal do retrabalho. Deus me livre.